Agora. Live do Kinect. Bom, vamos começar a aula, né? O pessoal tá demorando demais. Iniciar essa aula e deixar o pessoal ir para trás aí fora mesmo. Eles demoram demais para entrar, meu Deus. Haja paciência para esperar vocês entrarem. Olha aí. Já ia começar a aula, aparece um. A gente vai ter aula agora, uma revisão sobre os estudos, né? Voltados para os gases. Mais precisamente, como vocês devem ter visto, né? Quando clicaram lá na aula, a gente vai rever algumas fórmulas e algumas aplicações aí do estudo dos gases, tá? Então, lembre-se que a gente estudou escala termométrica, nós estudamos dilatação térmica, estudamos quantidade de calor, capacidade térmica, calor específico, calor latente, sistemas termicamente isolados, e depois a gente culminou, claro, nas amostras de gases, né, e as variáveis de estado, né, que fazem aí essas transformações dentro de um estudo de um gás ideal, por exemplo, tá? Então a gente viu muita coisa, não é pouquinha não, foi muita. E agora a gente vai dar continuidade nesse estudo, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso processo de estudo. Então, coisas que nós precisamos lembrar aqui das amostras gasosas que nós estudamos. Primeiro, nós estudamos duas equações básicas, que a primeira é... Desculpem. A primeira é que relaciona as variáveis de estado. Primeiro, né, vamos lá, vamos ver o seguinte. No estudo dos gases, existem três variáveis básicas que a gente precisa estudar, que é a pressão, volume e a temperatura. São as três variáveis básicas aqui, que são as variáveis de estado de uma amostra gasosa, que é justamente o título das aulas que nós tivemos na apostila. Então, cada uma delas possui uma forma específica, tá? Lembrando, pressão, não que isso seja necessário, mas às vezes a pressão é calculada como sendo força sobre área, depende do problema, se a gente vai usar essa fórmula aqui ou não. Quase nenhum exemplo que a gente fez, a gente usou essa fórmula, só no ano passado, quando estávamos estudando no primeiro ano. O volume, ele depende, tá? Ele depende do tipo do material, melhor, do recipiente em que o gás está colocado, então é variável o volume. Geralmente, são raras as questões que pedem para a gente calcular o volume pela fórmula do objeto, mas pela fórmula dos gases que a gente vai estudar agora. E a temperatura, ela tem uma obrigatoriedade que ela tem que estar em Kelvin, tá? Isso aqui é interessante porque ela tem que estar em Kelvin. Bom, dando procedimento aqui ao nosso processo de estudo aqui, deixa eu ver qual que vai ser a melhor abordagem. Primeiro, a gente viu que havia uma relação entre as variáveis de estado, tá?
que é a relação de Kepler, que é essa aqui, pressão vezes volume, é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Então, essa foi a primeira equação que nós estudamos, e a partir dela, nós podemos obter, eu não vou explicar como que a gente obtém, só vou colocar a fórmula aqui, nós podemos obter essa relação aqui, ó. A pressão inicial vezes o volume inicial de um gás sobre a temperatura inicial desse gás é igual à pressão vezes o volume sobre a temperatura final, tá? E essa formulazinha aqui, ela está diretamente relacionada com a mudança de estado da amostra gasosa, isto é, se há um aumento ou diminuição de temperatura, ou um aumento ou diminuição de volume, um aumento ou diminuição de pressão. Qualquer uma dessas três variáveis, ou as duas delas, ou as três delas, se modificando ao mesmo tempo, gera, então, essa mudança aqui que nós temos no nosso processo de estudo, que é essa relação proporcional entre as grandezas aqui e, né, logicamente, uma outra ela vai ser inversamente proporcional. Mas isso não é o foco da gente saber a parte matemática. Isso a gente entender o seguinte: basicamente, nós estudamos três tipos de transformações das amostras gasosas, tá? Uma em que a temperatura é constante, a outra em que a pressão é constante e a outra em que o volume é constante. Vamos começar com a transformação que a gente chama de isotérmica, tá? Uma transformação isotérmica é uma transformação em que a temperatura é constante, tá? Então, o nome já diz para a gente. Iso, né, seria do constante, térmica, temperatura constante. Então, aqui, quando a temperatura é constante, a gente não precisa levar em consideração a temperatura. Ou seja, nós vamos ter que pressão e volume inicial é igual a pressão e volume final, tá bom? Isso aqui não é individualmente, ou seja, não é que a pressão vai continuar sendo igual, a pressão vai continuar sendo constante, não. Isso significa dizer que quando você multiplica a pressão e o volume, no início do processo, ele vai ser igual à pressão e volume no final do processo aqui no estudo do gás. No caso, a gente também teve uma outra transformação, que foi, por exemplo, a isobárica. A transformação isobárica é uma transformação em que a pressão é constante. Logo, volume sobre temperatura inicial é igual ao volume sobre temperatura final. Repetindo, isobárica é uma transformação em que a pressão é constante. E a próxima é a que sobra, né? É a isométrica, ou isovolumétrica, ou ainda isocórica, né? Essa que possui vários nomes. A transformação isométrica é a transformação em que o volume permanece constante, ou seja, agora vai sobrar a pressão e a temperatura inicial igual a pressão sobre a temperatura final. Então, essas seriam as três fórmulas. Lembrando que, para esses três casos aqui, se você utilizar só essa fórmula aqui, ele já é mais do que o suficiente para a gente resolver esses problemas aqui envolvendo a amostra de gás, tá? Então, basicamente, é isso daqui que a gente precisa estar utilizando nas questões. Claro, levando em consideração que a gente precisa saber o que é uma transformação isotérmica, isobárica e isométrica. Bom, para a gente não ficar só nisso aqui falando das fórmulas, eu vou mostrar para vocês agora alguns exercícios, tá? Dessas transformações. Vocês vão ver que é bem interessante aqui as questões. Vou colocar aqui um primeiro exemplo. O primeiro exemplo é justamente esse aqui, ó. Olha só. Considere que um recipiente com um êmbolo móvel, capaz de deslizar sem atrito, contém 20 litros de oxigênio, tá? O2,
sob pressão de 160 kPa a 298 kelvins. Que volume o gás passará a ocupar se a pressão for reduzida para 80 kPa nessa mesma temperatura? Ou seja, né, esse gás ele vai ser comprimido, né? Você vai reduzir a pressão aí, não, melhor, ele vai ser expandido, né? Porque ele vai ter a pressão diminuída aqui. Então, em outras palavras, é o seguinte: o que é um êmbolo? Você já deve ter se deparado com uma seringa de injeção, certo? O êmbolo é aquela parte de borracha lá que é pressionada para o líquido que estiver dentro da seringa da injeção poder entrar no corpo da pessoa que está levando a vacina, por exemplo, tá? Então, é basicamente o seguinte: o êmbolo é algo móvel que fica dentro do cilindro e ele pode descer e pode sair, tá? Pode subir e descer aqui para aumentar ou diminuir o volume do gás, tá bom? Então, ele fala, dá algumas informações para a gente, como o volume, ó. O volume é 20 litros. Lembre-se que o volume pode estar em litros ou metros cúbicos, tá? Pressão pode estar em pascal e pode estar em atmosferas. Aqui nós vamos observar que o volume tem 20 litros, então ele está em litros e aqui está em quilopascal. Mas isso não é problema. Observem que a temperatura é a mesma. Então isso é uma transformação isotérmica. Então a fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui. A gente pode utilizar essa fórmula geral, mas a gente não vai ser bobo. Vamos usar a fórmula da transformação isotérmica, que é uma transformação em que a temperatura permanece constante. Isto é, pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Quais são as informações que a gente tem? Inicialmente são 20 litros a 160 kPa. Então aqui eu vou colocar 160 no lugar da pressão e vou multiplicar pelos 20 litros. E isso vai ser igual à pressão que eu quero final, que é 80 kPa, 80, vezes o volume final que eu quero determinar. Pronto, é só resolver esse cálculo. 160 vezes 2, 16 vezes 2 é 32, e aí eu acrescento os dois zeros lá no final. Isso aqui é igual a 80 vezes o volume. Portanto, o volume ele vai ser igual a 3.200 dividido por 80. Então, vamos só simplificar isso aqui. Lembrem-se, 32 dividido para 8 dá 4. E aí, acrescenta esse zero aqui no final. Então, dá 40 litros. Ou seja, esse gás, né, ele teve o volume aumentado em 20 litros, né? Aumentou 20 litros para que a pressão pudesse ser reduzida para 80, né? Se você aumenta o volume ou diminui ele então vai ser arrumado aí. A pressão dele cai, obviamente o volume tem que aumentar, tá? O espaço para o gás dentro do cilindro tem que ser maior. Então observe que questões são simples do ponto de vista do cálculo, tá? Se você souber qual que é a fórmula para usar e saber substituir corretamente, o resultado final é bem tranquilo de vocês determinarem aí através de umas simples substituições matemáticas, tá? Não tem tanto problema assim. Deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar logo dois exemplos aqui de uma vez para a gente fazer aqui, tá? Então, o próximo exemplo, ele diz respeito às mesmas considerações. Ó. Primeiro, vamos para o exemplo 5 aqui. Ó. Considere um recipiente com êmbolo móvel, mesmo processo do anterior, contendo um determinado volume de gás de nitrogênio, que tem uma pressão de 100 kPa na temperatura de 25 graus Celsius. Observou-se que, diminuindo a pressão do gás para 70 kPa, mantendo-se a temperatura constante, o gás passa a ocupar 20 litros. Bom, qual é o volume ocupado pelo gás na situação inicial, tá? Então, a gente quer o volume inicial. Então, a gente vai resolver primeiro a questão 5. E aí a gente vai lembrar do seguinte: eu não sei que tipo de transformação é essa, tá? Ele não fala, na verdade a gente sabe, ó, é uma transformação com temperatura constante. Então, novamente, é uma transformação isotérmica. Então, a fórmula da questão 5 é a mesma da questão anterior, do exemplo anterior. Ele vai ser pressão e volume inicial é igual a pressão e volume final. Então, a gente vai só substituir os valores. Ó. Pressão inicial 100.
100 kPa. Como ambos estão em kPa, não preciso colocar o quilo aqui, né, que seria vezes 1000. Não preciso, porque ambos estão na mesma unidade de medida. Volume inicial é o que a gente quer determinar. A pressão final é 70 e o volume final é 20. Portanto, aqui é só resolver com bastante tranquilidade essa questão. É mais fácil do que a outra, né? 70 vezes 20 dá 1.400. E aí a gente vai passar o 100 dividindo, mas nem precisa, é só cancelar os zeros. Portanto, o volume inicial desse gás é de 14 litros, tá? Então ele sofre uma expansão volumétrica aqui, o volume dele aumenta quando a pressão diminui, tá? Alguma dúvida, pessoal? Bom, esse silêncio aí deve ser tipo, não, né? Tá tudo tranquilo. Vamos para a questão 6. Considere um recipiente fechado, dotado de um êmbolo que pode se deslocar sem atrito, com nitrogênio gasoso, né? O N2 aqui, ocupando inicialmente um volume, então, volume inicial, 9 litros, na temperatura de 25 graus Celsius, sob a pressão de 210 kPa. Mantendo-se a pressão constante, olha, agora nós temos uma transformação isobárica, que é a pressão constante, aumentando-se a temperatura para 170 graus Celsius. Qual o valor do volume? Primeiro, como é uma transformação isobárica, né, pressão constante, então nós vamos ter a fórmula para usar essa aqui, ó, volume sobre temperatura inicial igual ao volume sobre temperatura final. Professor, como que eu faço para lembrar? Não sei como você vai fazer para lembrar, né? Tem que decorar, mas o que você pode fazer é olhar nas fórmulas, ó, isobárica, V0 sobre T0 é igual a V sobre T final. Então não precisa, primeiro, né? Vai ter que decorar. Se não decorou, é olhar no caderno, é olhar na apostila. Agora vamos para o segundo passo. Quando a gente substitui os valores, a gente precisa lembrar que a temperatura ela não pode estar em graus Celsius, ela tem que estar em Kelvin. Ou seja, você vai pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273. O resultado vai ser justamente o resultado da temperatura em Kelvin, tá? Só somar 273. Ó. Temperatura inicial, que é 25 graus Celsius, vai se transformar em 298. E a temperatura de 174 graus Celsius, mais os 273, vai se transformar na temperatura 744, né? 444 Kelvin, se não tiver somado errado. 747, tá? 4 mais 3, 7. 7 mais 7, 14, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Então, 447. Agora é só substituir na fórmula aqui, gente, ó. O volume inicial é 9 litros. A temperatura inicial, 298. O volume final, eu não sei. Mas a temperatura final eu sei que é 447. Aí é só multiplicar cruzado. Ou seja, né, no final você vai passar o 447 multiplicando para o outro lado. Então vai ficar 9 vezes 447 dividido por 298, já que ele vai passar multiplicando para cá, né? Multiplicação cruzada, depois você passa ele dividindo. Fazendo isso na calculadora, deixa eu fazer o cálculo aqui, vai dar 9 vezes 447, que vai ser igual a 4.023, dividido para 298, o resultado é 13,5. Então, 13,5 litros, tá? Esse é o resultado aqui da questão 6, do exemplo 6, que a gente viu agora, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Oi? Então, novamente, eu acredito que isso significa que todo mundo está entendendo muito bem, né? Sou muito bom, né, ensinando. Meu Deus do céu. Vamos fazer mais uma. Vamos lá para mais uma. Vamos lá. Um cilindro fechado, dotado de um êmbolo que pode se deslocar. Olha, né? Parece que o cara que criou essa lista aqui não tinha criatividade nenhuma, né? Tudo igual.
sem atrito, contém inicialmente gás de hidrogênio ocupando um volume igual a 180 centímetros cúbicos, sob a pressão de 150 mil pascal. Ele poderia ter colocado aqui, tá, gente? 150 quilopascal, que seria com um K na frente, que representaria os 3 zeros, a 27 graus Celsius. Letra A. A que temperatura o gás deve ser levado para que seu volume se reduza para 120 centímetros cúbicos, mantendo-se a pressão constante? Então, na letra A, nós temos aqui a expressão, né? Pressão constante, então significa dizer que é uma transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela em que a fórmula fica assim, ó, volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre temperatura final. Aqui a gente tem que ter um cuidado. Primeiro, o volume, ele é qual? Ele é 180, então eu vou colocar aqui, ó, 180, mas a temperatura é dita que é 27 graus Celsius. Então eu vou pegar e somar isso com 273. Então quando eu somar com 273, o resultado vai ser 300 Kelvin. Tá? Então aqui 300 Kelvin. O volume final é o que a gente quer saber, e a temperatura, ou melhor, o volume final a gente não sabe, né? A gente quer saber, a gente já sabe que é 120, e aí a gente quer saber qual seria a temperatura. Então a temperatura aqui vai ser a nossa variável. Aqui a gente vai multiplicar cruzado, então vai ser 300 vezes 120, e aí esse 180 que vai multiplicar o T vai passar para o outro lado depois dividindo, tá? Já estou fazendo direto aqui, e aí novamente usando a calculadora, nós teremos que 300 vezes 120 vai dar 36 mil, e dividido aí por 180 vai dar 200. Isso significa dizer que a temperatura vai ser reduzida para 200 Kelvin. Se eu quiser saber isso aqui em Celsius, eu vou subtrair 273, e isso aqui vai dar então menos 73 graus Celsius. Então, uma temperatura bem reduzida, tá bom? Então, observe o seguinte, para diminuir o volume do gás, eu tenho que reduzir a temperatura, tá bom? Então, a temperatura e o volume do gás, eles são diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura, o gás vai se expandir, né? Vai aumentar o volume. Se eu diminuo a temperatura, o gás se contrai, então diminui o seu volume. Só lembrando para vocês que isso só é possível, tá? Se a pressão permanecer constante. Se a pressão muda de valor, pode ser que esses valores não fiquem tão proporcionais quanto a gente pensa, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado aí na hora de analisar essas resoluções. Mas é bem simples de resolver, basta a gente substituir corretamente. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Não? Então tá. Agora a gente vai fazer a letra B, que pede para nós calcularmos um gráfico, tá? Para isso, para determinarmos o gráfico, a gente vai utilizar a seguinte ideia. Já que a transformação ela é isobárica, ou seja, pressão constante, eu vou mostrar para vocês agora os gráficos que devem aparecer numa transformação constante, tá? Uma transformação em que a pressão é constante. Vou mostrar para vocês aí, para que vocês tenham ciência de como utilizar o gráfico, ó. Então, pessoal, é assim que aparece o gráfico de uma transformação isobárica, tá? Existe o gráfico do volume com relação à temperatura, ele vai ser uma reta crescente ou decrescente, depende se está diminuindo ou aumentando. Teremos um gráfico da pressão com relação ao volume, tá? Observe que a pressão é constante, e aí nós vamos fazer esses dois gráficos no nosso exercício, tá? Vamos fazer primeiro do volume com relação à temperatura, volume, com relação à temperatura. Observe que o volume inicial é 180 e o volume final é 120. Então, vamos lá. 180 aqui em cima
e 120 aqui embaixo. Aí, para a temperatura, a gente viu que a inicial é 300. Então, vamos colocar aqui o 300. E a temperatura final foi de foi de 200 Kelvin. Então, vou colocar aqui 200 Kelvin. Lembrando, tá, que eu estou colocando aqui a temperatura em Kelvin e o volume aqui em metros cúbicos. Em centímetros cúbicos, na verdade. Que é o que está aqui, ó, centímetros cúbicos. Bom, observação. Se eu fosse utilizar em graus Celsius, eu precisaria usar a parte negativa, então eu vou optar por não usar aí. Próximo passo aqui é a gente ligar os pontos, ó, tá? Esse aqui, ó, é o valor final, né? Volume final, 120 é o volume final, e a temperatura final, 200 Kelvin. Então, eu vou ligar esses dois aqui, ó. Esse aqui é o valor final. O valor inicial vai ser qual? 180 e 300 aqui, volume e temperatura. Então, 180 se conecta com o 300. Aqui é só ligar a reta. Aqui, e um ponto importante aqui, né? Que a gente tem que analisar. Professor, como que eu vou saber, né? Visualmente aqui, esse aqui parece o final e esse aqui parece o inicial. Correto, né? Visualmente. Mas aí no gráfico você faz isso aqui, ó. Vocês coloquem, quando vocês ligarem o gráfico, vocês coloquem uma setinha aqui, apontando que é daqui para cá. Ou seja, você vai entender que esse aqui, na verdade, é o inicial e esse é o final, porque a setinha vai estar apontando daqui para cá. Certo? O próximo passo é nós fazermos o gráfico da pressão com relação ao volume, tá? Então, a gente vem aqui e vai criar um gráfico bem parecido com esse daí, só que vai ter uma constante aí. Vou fazer ela aqui, ó, que vai ser a pressão e aqui o volume. Vejam que o volume, houve uma mudança no valor do volume. O volume foi de 180 para 120. Então, o 120 vem primeiro, tá? Porque é sempre na ordem crescente aqui no gráfico. A gente não pode inverter aqui, colocar o maior primeiro e o menor depois. Não faz sentido. E a pressão aqui ela é constante, tá? 150 mil. Aí eu vou colocar aqui 150 mil. E aí depois é só conectar os pontos. Como que a gente faz para conectar os pontos? Bem simples. Basta conectar. Como a pressão é constante, independentemente do valor do volume, a pressão permanece constante, tá? E aí vocês sempre façam. Como esse aqui é o inicial, a gente vai colocar a setinha nessa direção, que está vindo desse lado para esse lado aqui, para que eu saiba que a minha transformação isobárica ela aconteceu com uma redução do volume, tá? O volume teve o seu valor diminuído. Então, esse é o gráfico dessa transformação. Lembrando para vocês que, no caso dessa transformação, a gente pode fazer em todas elas a gente pode fazer dois gráficos que fazem sentido, tá? Que fazem um certo sentido aí para a gente calcular. Ficou alguma dúvida, pessoal? Bom, então deixa eu ver mais um exemplinho aqui para vocês fazerem. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ó, eu vou estar mandando agora no Maestro 2 exercícios aí para vocês estarem fazendo agora e me respondendo por lá, tá bom? Então, entre lá no Maestro, vai ter 2 questõezinhas lá para vocês resolverem para mim, tá ok? Então, na verdade, assim, eu vou colocar lá agora e daqui 2 minutinhos eu aviso para vocês. Não saiam ainda que eu vou fazer chamada. Só vou fazer chamada aqui com vocês. Observação, as pessoas que não estiverem respondendo a chamada, nem que seja no chat, é falta, viu? Então vamos lá. O Anthony tá aí, né? A Bárbara não. Bianca tá aí. Diego não. Felipe não. Gabriel não. Giovana, Gustavo, João. Cauã. Marcela, Marias e Rafael. Então, pessoal, ó. Vamos lá. Eu daqui a pouco já aviso no grupo aí para quem. As pessoas que vão estar lá, tá? Avisando para vocês a atividade. Então, até daqui a pouco, pessoal. Falou. Tchau, Kennedy.
Tchau. Falou, Kenneth. Valeu.